A palavra aleluia é uma ordem, é um comando, que é uma convocação para que todos louvem ao Senhor. Quando nós dizemos aleluia, estamos dizendo louvado seja o Senhor. Então vamos dar um brado de aleluia? Aleluia! Mais uma vez! Aleluia! Outra vez! Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor. Seja adorado, seja engrandecido. Aleluia! Bem, eu não vou tomar muito tempo. Eu sei que no final do congresso nós já chegamos assim um pouco cansados. Mas você quer mais o Senhor, por isso você está aqui, amém? E eu quero falar algo que o Senhor colocou no meu coração quando eu estava me preparando para vir para cá. E quando eu cheguei em Recife, ali no hotel onde eu estou hospedada, no meu quarto, o Senhor falou comigo nessa palavra. E durante todos os dias do congresso, o Senhor tem confirmado essa palavra. Inclusive na abertura, você que veio, você que pôde estar aqui, percebeu como o Espírito Santo abriu este congresso, que é um congresso profético, não é? Um lugar de nós profetizarmos, falarmos no nome do Senhor. O Senhor falou pelo Espírito sobre o rio de Deus. Falou sobre as águas. Quantos se lembram? As águas, muitas águas. Águas que trazem restauração. E é sobre isso que eu quero falar com vocês mais um pouco. Primeiro eu queria que nós abríssemos o Salmo 63, porque nós encontramos o salmista aqui fazendo uma declaração que é muito comum nos nossos dias. Eu me lembro que quando eu ainda era criança, eu me converti ao Senhor, eu tinha apenas 8 anos de idade. Quantas crianças nós temos aqui? Deixa eu ver suas mãozinhas. Aí, eu tinha apenas 8 anos quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Então eu cresci na igreja e eu nunca havia ouvido expressões desse tipo. Mas de alguns anos para cá, por onde nós vamos, nós ouvimos essas expressões. Diz aqui o Salmo 63, versos 1 a 5. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem o quê? Sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. Levante suas mãos para o Senhor. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com os lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Quantos sedentos estão aqui? Sim, o Espírito Santo tem trazido à tona essas joias preciosas das Escrituras. O coração humano tem sede de Deus. E coisas que nós não ouvimos há tanto tempo, temos ouvido. Tem sede de Deus. O nosso coração tem sede de Deus, como uma terra árida e seca, sem água. Quantos aqui já viram uma terra árida, seca, sem água? Uma terra rachada, uma terra sem vida. Você já viu? Já viu ao vivo? Quem viu ao vivo? Quem viu pela televisão? Eu creio que todos nós já vimos. Se você não viu, né, a capa do último CD do Diante do Trono é uma terra seca. Uma terra seca. Interessante que nós profetizamos também com aquela arte, porque nós fizemos a rachadura daquela terra seca no formato do mapa do Brasil. Quem percebeu isso? Não é? Tão lindo. Mas temos sede de Deus como uma terra árida e seca. Como saciar essa sede? Como matar essa sede? Como no lugar dessa sequidão termos águas de refrigério, de renovo?
O salmista continua descrevendo aqui que então ele quer contemplar o Senhor, ele quer ver o Senhor, ele quer ver a glória do Senhor, ele quer contemplar o poder do Senhor, ele quer o amor do Senhor inundando a sua vida. E ele diz: por isso os meus lábios te exaltarão. E ele começa a dizer então que é louvando, é adorando o Senhor, que nós podemos contemplá-lo. E sabe o que acontece? Aqui no verso 5, leia comigo: a minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Diga para quem está do seu lado: você tem sede de Deus? Então adore-o. Então adore-o. Seja um adorador. Porque você vai ter a sua alma farta, como de um banquete delicioso. Você vai ter a sua alma saciada. Quando nós começamos a contemplar o Senhor e a louvar o Senhor, mesmo que no meio de uma terra seca, no meio de uma sequidão tão grande, o Senhor, Ele vem e Ele farta, Ele sacia a nossa alma. Aleluia. Então essa é a nossa vida pessoal. Somos nós que temos sede de Deus. Diga: eu tenho sede de Deus. Eu quero ser um adorador. Mas nós também entendemos que a adoração, ela não traz o renovo, o refrigério, o rio, as águas de Deus somente para o nosso coração. A adoração, ela abre as comportas das águas para todo um país. Se nós, como nação brasileira, somos uma terra seca, árida, rachada, temos sede de Deus, o que nós precisamos mais e mais e mais e mais é do quê? Do quê? Adoração. Nós precisamos adorar. Como nação, nós precisamos adorar, porque é a adoração que vai abrir as comportas das águas para virem saciar a terra seca do nosso povo, da nossa terra. Quem é que pode adorar o Senhor? Nós, seu povo. Nós precisamos encher esse Brasil de adoração, não apenas de momentos de culto, quando cantamos, tocamos, dançamos, enchemos os céus com declarações de adoração, mas com a nossa vida de adoração. É viver mesmo diante da face de Deus, corandeu. Se nós enchermos o Brasil com verdadeiros adoradores que vivem vidas de adoração, nós vamos ver um quadro totalmente diferente. A terra seca se fartando de águas, se fartando de bênçãos. Você crê nisso? Eu queria que você abrisse agora no Salmo 22. Nós vamos ler alguns textos, e esses textos são base para você entender como a adoração é importante para mudar a história do nosso Brasil, para saciar a sede do nosso Brasil, dessa terra árida e seca. O Salmo 22, 3 diz assim: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Diga: entronizado. Entronizado. Aonde é que o Senhor é entronizado? Entre os louvores de Israel. Israel, o povo de Deus. Hoje nós somos Israel de Deus. Aleluia! É nos louvores do seu povo que o trono do Senhor é estabelecido. Nos louvores, na adoração. Mas como já disse, não apenas na música, porque a adoração é muito além de música. Nas nossas vidas de adoração, nossa vida de culto ao Senhor, Ele é entronizado nos louvores do seu povo. E agora nós vamos ver que o rio de Deus, as águas de Deus,
elas fluem exatamente do trono de Deus. Diga, as águas fluem do trono de Deus. As águas fluem do trono de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 22, você pode abrir. Nós encontramos a descrição da Nova Jerusalém. E no versículo 1 e no versículo 2 nós lemos assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Interessante que o próximo versículo começa dizendo: já não haverá maldição alguma. Nós sabemos que a terra seca, a terra árida, sem chuva, sem água, terra que não brota, terra que não produz, ela é uma maldição. Nós encontramos nas listas de maldição que temos nas Escrituras, como em Deuteronômio 28, por exemplo, a seca, os céus fechados, os rios secos, falta vida. Mas diz aqui a palavra que um dia não haverá maldição nenhuma. Toda maldição terá sido completamente destruída. E esse texto descreve como diz que do trono de Deus corre um rio. Na beirada do rio, de um e de outro lado, crescem árvores. E as folhas das árvores servem para a cura das nações. Diga, cura das nações. Isso é maravilhoso. O que a nossa nação precisa é do rio de Deus. O que a nossa nação precisa é do trono do Senhor. Porque o trono do Senhor trará o rio. E à margem do rio crescem essas árvores. Até as folhas das árvores são remédio, são cura para as nações. Se você abrir agora em Ezequiel, no capítulo 47, você vai encontrar mais uma descrição do rio de Deus. Em Ezequiel 47, de 1 a 12, nós lemos sobre o rio que sai do santuário. E o profeta Ezequiel começou a ser convidado pelo anjo do Senhor a pisar e entrar cada vez mais fundo no rio. E ele entrou cada vez mais fundo, até que aqui no versículo 5 diz: mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Quantos aqui já viram um rio grande que não dá para atravessar andando? Tem que atravessar nadando, ou talvez até de barco, porque nadando não temos forças, não vamos conseguir. O nosso Brasil tem rios maravilhosos. Tem rios que, às vezes, de uma margem você não enxerga a outra, parece até um mar. Mas o rio de Deus, meus irmãos, é maior e mais caudaloso e mais poderoso do que qualquer rio grande que você já tenha visto. É mais caudaloso, é mais forte, é mais largo, é mais profundo do que qualquer rio que os olhos humanos já tenham contemplado. Esse rio que flui do trono, do santuário de Deus, ele tem o poder de transformar tudo por onde ele passa. Diz aqui o verso 6. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? E levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei,
vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim, haverá locais próprios para o estender das redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Aleluia! Não é semelhante à descrição? É a palavra de Deus que fala sobre este rio, que fala sobre as árvores que crescem à margem do rio, que trazem cura, elas são remédio, elas trazem restauração para as nações. Diz aqui no verso 9, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Outra versão diz: pois tudo viverá por onde quer que passe este rio. Você pode levantar a sua mão direita e declarar isso? Tudo viverá por onde quer que passe este rio. Aleluia. A descrição aqui, sim, vamos aplaudir o Senhor. Obrigada, Deus. A descrição aqui diz que estas águas, elas entram no mar e saneiam as águas do mar. As águas do mar, o mar específico aqui, o Mar Morto, são consideradas as águas mais salgadas do mundo. E diz a palavra aqui que quando esse rio entra no mar, quando entra no Mar Morto, ele sara essas águas. Elas se tornam doces. Elas se tornam próprias para o consumo. O Mar Morto nem possui vida de tanto sal, mas o rio de Deus, se chegar no Mar Morto, vai sarar o Mar Morto. E diz mais, ele vai sarar o mar, vai fazer esse milagre, mas ele também propicia vida por onde ele passar. Diz aqui que todo tipo de animais e de peixes haverá por onde esse rio passar. Aonde antes não havia vida, agora, porque o rio passa, há vida. O rio de Deus traz vida. Diz também que os pescadores estarão ali ao redor do rio, prontos para pescar todo tipo de peixes. É o que está escrito aqui no verso 10. Serão peixes de muitos tipos. Peixes de muitos tipos. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. E eu quero aqui fazer algumas comparações. Sabe, o nosso Brasil, entronizando Jesus, de norte a sul, leste a oeste, cada adorador fazendo a sua parte de construir um trono de louvores ao Senhor. Vai experimentar um rio de Deus de maneira tão poderosa que nós teremos muita vida. Aonde há morte na nossa terra, aonde há seca, aonde não há produção, aonde não há vida, haverá. E haverá tanto peixe e todo tipo de peixe, que são vidas, pessoas, que nós teremos a maior pescaria de todos os tempos.
A maior pescaria de todos os tempos. Serão vidas salvas para o Senhor Jesus. Você que é um pescador, aplauda o Senhor e dê um brado de louvor. Eu creio. Aleluia. Quando o rio de Deus vem, ele vem e traz vida, traz os peixes de todos os tipos, e os pescadores se preparam para pescar. Faça assim para o seu irmão: olha, haverá muito peixe. Muito peixe. Muito peixe. Sabe, nós já temos visto conversões e conversões e conversões acontecendo no nosso Brasil, mas nem se compara àquilo que Deus tem preparado para nós. Porque quando o rio passar, quando o rio de Deus vier com toda a sua força, nós veremos muito, muito mais salvação, restauração de vidas do que temos visto hoje. Mais do que nós podemos imaginar, mais do que pode entrar na nossa mente, na capacidade humana de compreender. Você percebe também que nós já estamos, como eu disse, experimentando um pouco, mas ainda não é o tudo. Você percebe que as igrejas, onde as pessoas têm buscado uma vida de santificação, uma vida de verdadeira adoração, uma vida vivida diante da face de Deus, essas igrejas, elas têm atraído os peixes. Elas têm atraído os peixes. As igrejas têm crescido muito. Aonde as pessoas veem um pouquinho de água escorrendo, elas estão tão sedentas que elas vão até ali. Agora imagine quando nós estivermos realmente como nação, entronizando o Senhor, e o rio dele puder fluir com toda a liberdade, nós veremos muito, muito mais do que nós temos visto hoje. Mas além dos peixes, da grande colheita, da grande pescaria que nós teremos, diz aqui que os charcos e os pântanos não serão saneados, serão deixados para o sal. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é o sal. Você é o sal que tem que salgar. Porque é o sal que vai provocando a sede. E quanto mais sede as pessoas tiverem, mais elas vão buscar, mais elas vão atrás, elas vão procurar até achar aonde o rio de Deus está fluindo. Nós precisamos salgar, nós precisamos fazer diferença, nós precisamos provocar essa sede nas pessoas perto de nós. Se nós estamos falando aqui sobre a transformação do Brasil, será que nós não somos muito ingênuos de pensar que a transformação do país inteiro vai acontecer enquanto nossas vidas permanecem do mesmo jeito, sem fazer diferença nenhuma? Não, nós precisamos salgar, nós precisamos provocar sede. A nossa vida tem que ser uma vida inspiradora, uma vida tão bonita. Nossas famílias, nossos casamentos, nos nossos relacionamentos com as pessoas, nós precisamos que elas vejam em nós algo diferente. Senão essa transformação nacional nunca vai acontecer. Porque está nas mãos de cada adorador. Está nas mãos de cada adorador. Está nas suas mãos. Nós vamos salgar e vamos provocar sede. E o rio de Deus vai passar. E as pessoas vão beber dessas águas. Elas vão mergulhar nesse rio. Por onde este rio passar, ele vai trazer vida. E Ezequiel termina a sua descrição falando das folhas das árvores que servem de remédio. Essas árvores curam, trazem cura, juntamente com o rio, aonde elas estão. O nosso Brasil precisa desesperadamente do rio de Deus.
desesperadamente desse remédio, desesperadamente dessas árvores, dessas folhas que trazem cura para os povos. O Brasil precisa. E de quem é a responsabilidade para que esse rio venha? De quem? Dos seus adoradores. Dos seus adoradores. Eu queria que nessa hora aí no seu lugar você fechasse seus olhos, sem dormir. E sondasse o seu coração. Senhor, no que tem dependido de mim, no que tem dependido da minha vida de adoração, da minha vida vivida diante da tua face, como está? Como está, Senhor, a minha parte em construir o teu trono para que o teu rio venha? Você, como salmista, tem sede de Deus? Mas será que você tem buscado? Você tem adorado? Porque a promessa é que a sua alma se fartará. Sua alma se fartará se você for um verdadeiro adorador. E como povo, como igreja, povo de Deus, na nossa terra, será que nós temos tido sede? Temos buscado em adoração edificar esse trono para que o rio venha? Temos vivido de qualquer maneira? Eu sei que nós sabemos cantar muitas músicas. Tocamos, dançamos tão bem muitas vezes. Mas adoração é muito mais do que isso. É uma vida vivida diante da face de Deus. E como está essa vida? Enquanto nós não tomarmos a nossa posição de adoradores, a terra seca da nossa vida vai continuar. E a terra seca da nossa nação também. Porque só os adoradores podem estabelecer o trono o rio de Deus. E essa é uma tarde de concerto. Eu confesso a vocês que desde o primeiro dia eu tenho sentido uma angústia muito grande no meu coração. E eu creio que nessa tarde eu vou receber o alívio do Espírito Santo. Porque sinceramente eu creio que nós seríamos muito inocentes de pensar que vamos transformar o Brasil se as nossas vidas não forem transformadas primeiro. Então você aí sondando o seu coração, eu quero te dar um tempo nessa tarde para você sair desse congresso diferente, sair com o trono do Senhor no seu coração, com o rio de Deus fluindo dentro de você. Como o Senhor disse, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sair dessa terra árida e seca que está o seu coração. E poder então estabelecer o trono do Senhor da nossa nação. Aonde você estiver, ser um agente de transformação. Você que está aqui sabe que precisa ter um conceito com Deus. Eu quero que você tenha toda a liberdade. Você vai vir se prostrar aqui na frente. Quero que você tenha coragem de sair do seu lugar e se consertar com Deus. Deus, me perdoa porque eu tenho sido uma pessoa que de palavras te adora, mas na minha vida o Senhor conhece a minha intimidade. O Senhor conhece. Ninguém vai impor as mãos sobre você. Eu não vou impor as mãos sobre você. É um tempo seu com o Senhor. Ninguém vem com outra motivação.
verdadeiro adorador, que adora não apenas de palavras, mas com sua vida, com sua vida. Diga: Senhor, eu quero te adorar com a minha vida, porque eu quero ver liberado, Senhor Deus, o teu rio. Eu quero ver, Senhor Deus, todas as áreas da minha vida que estão debaixo de maldição, que estão debaixo, Senhor, dessa seca, dessa desgraça, Senhor. Eu quero ver tudo restaurado, porque só o Senhor pode fazer isso por mim. Só o teu rio pode trazer cura, pode trazer vida. Pode trazer vida. Pode trazer vida. Pode trazer vida.